Sejam mais que super bem-vindos a essa aula mais que especial, que é Banco só negocia com quem está em atraso, e vou trazer fatos, dados para você, para não ficar só no campo das ideias, no eu acho. Hoje eu vou te ensinar uma coisa que eu acredito que vai ser disruptiva na tua vida, porque você vai parar de ficar no eu acho. A gente vai falar aqui sobre negociação de dívida e sobre os mitos e verdades a respeito desse tema. Vocês gostariam de parcelar suas dívidas por um valor justo, não ter problema judicial com o banco, ficar com o nome limpo, não fazer nada errado, negociar as dívidas de forma honesta, sem roubar ninguém, sem ficar com nenhuma restrição, sem fazer nada de errado? Por que eu falo que eu gosto de separar o joio do trigo? E separar o joio do trigo é separar quem não quer nada com nada da geração sem dívida. Então, a geração geleia vai lá dar calote no banco e lida com as consequências, inclusive, que eu vou explicar hoje. Porque essa frase, que banco só negocia com quem está em atraso, é uma frase que tem dois culpados por elas existirem. O primeiro é o próprio banco, que, de fato, quando você vai com o peitão aberto lá, falar com o gerente, fala assim, oi Cláudia, né? Nesse evento eu chamei de Cláudia, a nossa gerente, né? Eu falei a gerente Cláudia. Oi Cláudia, eu tô com um problema. A Cláudia fala, tá tudo em dia. Banco não negocia com quem tá tudo em dia. E lá atrás, né, eu era gerente de banco, ainda vou contar mais da minha história para vocês no momento certo, né? Eu era gerente de banco. A gente não pode falar isso. Gerente de banco, jamais. Um gerente que fala isso, ele está colocando o emprego dele em risco. A gente nunca pode chegar para um cliente e falar assim, ei, deixa eu falar um negócio para você aqui bem baixinho. Ei, é só não pagar. É só não pagar que aí dá certo. Mas dentro do banco, de fato, isso não é uma mentira. Existe um momento do atraso em que o banco começa a flexibilizar um pouco mais as negociações. E isso não é uma mentira. Mas a gente precisa entender isso num contexto maior, que é o que eu vou explicar hoje aqui. Então, lá no passado, os próprios gerentes de banco disseminaram essa informação, porque ela não é de toda mentirosa. Então, de fato, quando o banco está lá um ano sem receber um cartão de crédito, ele começa a fazer oferta sim. Isso não é segredo, tá? Só que o que acontece com essa pessoa que ficou um ano sem pagar? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas a primeira pessoa a disseminar essa informação foram os próprios gerentes de banco. Só que aí a gente teve uma onda de educação financeira, que não tem nada de errado. Não é que alguém mentiu. Mas hoje, quando eu chego aqui na frente de vocês, eu sei quem é que me acompanha. E não é uma pessoa que deve 2.000 de cartão de crédito. A galera que me acompanha aqui não é uma pessoa que tem uma dívida de R$ 2.000 no cartão de crédito. Galera que me acompanha, vocês normalmente me mandam o registrado de vocês me contam as dívidas de vocês lá no direct do Instagram, é dívida de maior volume. Então, de fato, quando o banco ele não recebe uma dívida de 2.000, o banco não vai sair distribuindo processo judicial para ir atrás de todo mundo, porque senão o banco ia processar o Brasil inteiro. Todas as pessoas que estão com o nome no Serasa. Mas quando uma dívida ela passa de um determinado valor, e aí vai ter banco que acima de 10.000 já executa a dívida, processa. O que é executar e processar? É o banco ir lá no judiciário e falar assim, toque, 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 juiz, sabe o João? O João não me pagou. Só que o João assinou um contrato aqui dizendo que ele ia me pagar. Então, juiz, eu quero processar o João e quero que você busque dinheiro na conta dele. Eu quero que você veja se ele tem um carro para eu pegar, se ele tem uma casa que dá para ser penhorada. E, de fato, se eu for olhar e falar para todo mundo aqui, não, banco não processa, eu estaria sendo uma irresponsável. Por quê? Todos os dias, não passa um dia sem eu receber uma mensagem de alguém que está sendo processada pelo banco. Por quê? Porque caiu nessa história de vou parar de pagar. E aí, quando eu estou falando isso, surge a seguinte pergunta, tá? Então, se não é para parar de pagar, é para pagar. Mas se eu pagar, tá muito caro, eu não vou conseguir. O que eu faço? Só que a primeira coisa que eu quis trazer para você é que essa informação que diz assim, se você quiser negociar é só parar de pagar, é uma informação, primeiro, de muito senso comum. Eu estou generalizando um monte de gente, um monte de tamanho de dívida, então é uma informação que... Então eu estou jogando que para todo mundo essa é a resposta. Segundo, as pessoas não têm coragem de fazer isso, tá? Então, não é todo mundo que tem coragem de falar assim, não vou pagar. A grande maioria continua pagando a um custo muito caro, inclusive, porque ela fala assim, não, se o único jeito é não pagar, eu não quero isso.
Minha mãe falou a vida inteira, meu avô falou a vida inteira que a única coisa que eu tinha era o nome. Então, o que acontece? Virou um grande mito. A verdade é que é um grande mito. E quando eu vou explicar isso do meu jeito, então pensa assim, ó, o gerente falou, um monte de educador financeiro falou, e aqui eu normalmente me assumo que eu já fui a educadora financeira que lá em 2020 falava, olha, não pagar, de fato, em algum momento o banco vai entrar em contato com você. Só que aí, por eu ter decidido trabalhar só com endividamento, eu comecei a ver, pela primeira vez quando eu vi meu primeiro processo judicial de execução, eu me lembro como se fosse hoje desse dia, e era uma dívida baixinha, eu falei assim, olha, é irresponsável falar para as pessoas não pagarem as suas dívidas. Por quê? A gente não sabe quem é que está do outro lado. Não tem como eu pegar para um monte de gente, a quantidade de gente que tem aqui, e falar, não paga. E se chegar o processo, a responsabilidade não é minha. Então é importante que a gente explique os dois lados. E aí eu procurei uma forma de explicar isso, de explicar a minha visão sobre isso, com base na lei e com base numa coisa que é até ridículo, de tão óbvia. Vamos lá, vamos construir o raciocínio junto. Quando você foi pegar o cartão de crédito, você não foi lá e pediu um cartão? Você foi lá e pediu, olha, eu quero um cartão. Beleza, o banco te ofereceu o cartão, pegou o cartão. Nesse momento você está sem poder pagar o cartão. O mais inteligente, eu vou fazer uma encenação aqui, tá? É eu falar assim, meu Deus, não tenho como pagar o cartão. Aí eu sumo, desapareci. Aí o banco tem que vir lá do além e falar assim, Dagiele, você tá devendo, ligar um monte de vezes para você. Agora, segunda opção, né? Dagi, mas o banco não negocia. Eu já tentei negociar e não consegui. A segunda opção é mais ou menos assim. Eu saio de cena e volto. Olá, boa tarde. Boa tarde, esse boa tarde não é boa tarde porque ele é escrito. Eu sou da GL Vipert. Eu sou assalariada. Eu tenho uma renda de tanto. O meu registrato, lembra aquele documento lá? Eu tenho tantos mil de dívida. Eu realmente me endividei. Eu sei da minha responsabilidade. Eu não quero deixar de pagar vocês. Eu já liguei, eu já entrei em contato, não consegui negociar. E eu preciso dizer para vocês, formalmente, que do jeito que tá, eu não consigo pagar. Eu proponho pagar dessa forma. E, novamente, eu quero dizer que eu não quero não pagar. Que eu quero pagar minhas dívidas. Que eu quero ficar com o nome limpo. Eu não quero dar calote, eu não quero fazer nada de errado. Quem que você acha que vai ter mais chance de conseguir negociar? A pessoa 1, que saiu correndo, ou a pessoa 2, que começou a negociar do jeito certo? Então, quando eu comecei a explicar o meu jeito, que é, eu ensino a negociar do jeito certo. Eu não ensino sair correndo, sentar e ficar esperando. Vou esperar aqui, que o banco vai me ligar. Porque isso não faz sentido. Desculpa o termo tão chulo, mas é uma grande burrice. Porque você tá com uma dívida, você tá com um problema. Aí você simplesmente vai não pagar. Só que por as pessoas não saberem o jeito certo de negociar, elas ficam se batendo. Pago ou não pago? E normalmente as pessoas pagam. Elas ficam pagando. Qual que é meu objetivo hoje aqui? Que você jogue fora uma coisa que não está te ajudando. Jogue fora essa informação que banco só negocia com quem está em atraso. E agora eu vou fundamentar isso de forma lógica. Mas eu quis fazer isso de forma lúdica aqui, mostrar um exemplo, uma encenação para você entender que, opa, peraí, faz sentido o que a Dagiele está me falando. Se eu fui buscar a dívida e agora eu quero negociar, eu preciso encontrar uma forma de me comunicar com o banco. Só que, normalmente, essa forma de comunicar com o banco, ela é complexa sim, eu não vou dizer que é mamão com açúcar, mas ela existe. E as pessoas normalmente tendem a ir para o extremo. Sabe qual que é o extremo? Eu não vou fazer nada, eu não vou pagar, eu deixo que o banco se vira, ou eu vou entrar na justiça. Eu vou processar o banco, eu vou entrar na justiça porque meu juro é abusivo. E as pessoas normalmente estão nesses dois extremos. E existe uma galera que está aqui no meio. Essa galera que está aqui no meio é a galera que está se matando para manter tudo em dia. Que é a maioria que me assiste. Eu vou dizer que a maioria que me assiste está nesse lugar aqui, que é, eu estou me matando para manter tudo em dia. E o que é se matar para manter tudo em dia? Pegar cada vez mais empréstimo, parcelar a fatura do cartão, antecipar o 13º, é não olhar o problema e falar, cara, eu preciso resolver esse problema. E o jeito de negociar a dívida vai ser fatiar. E tem estratégia para isso. Só que para você começar a fazer esse caminho que eu proponho, você vai ter que começar a jogar fora um monte de informação que não está servindo para nada na sua vida. Que é essa informação que banco só negocia com quem está em atraso. Eu vou para o meu quadro agora para conseguir explicar para você de forma mais lógica, com número de lei, de onde eu tirei isso.
tá? Vamos lá que a gente vai escrever aqui. Por que eu falo que existe uma diferença? Deixa eu colocar a letra branca aqui um pouquinho maior. Existe a diferença entre o mito e o fato. Então, assim, qual é que é o problema relacionado aí ao endividamento? Existem mitos e existem fatos. Qual que é o mito? O mito eu já falei para você. Banco só negocia com quem está aí atrás. Então, aqui a gente tem esse ponto. Só que qual que é a realidade? A realidade é que eu tenho aqui, de um lado, deixa eu apagar aqui, eu tenho o sistema financeiro. Eu tenho o sistema, eu tenho você. E aí eu tenho mais uma figurinha aqui, que no final eu vou falar aqui quem é essa figurinha aqui, que eu coloquei um asterisco aqui do lado. Qual que é o fato? O fato é que o banco, por exemplo, o sistema financeiro como um todo, ele tem direitos e ele tem deveres. Dage, isso é óbvio. Não é não, viu? Se fosse óbvio, a gente não estava aqui falando disso. O banco tem direito e ele tem deveres. Qual é o dever do banco? Porque os direitos vocês já sabem, vocês estão cansados de saber qual que é o direito do banco, né? Que ele tem o direito de receber. Qual é o dever do banco? O banco, ele tem o dever de avaliar se você realmente pode pegar esse empréstimo. E essa responsabilidade, a Dage não tirou da cabeça dela. Está lá no Código de Defesa do Consumidor, na tão famosa, entre aspas, Lei do Superendividamento. Só que antes da Lei do Superendividamento, que é uma lei nova de 2021, foi aprovada em 2021, essa responsabilidade já existia. Só que quando o banco descumpre um dever dele, ou seja, ele te empresta muito mais dinheiro do que ele poderia emprestar, ele automaticamente assume a responsabilidade de ter que repactuar essas dívidas com você. De ter que renegociar essas dívidas com você, porque ele errou. Dage, como é que eu vou provar que o banco errou? Lembra lá no começo que eu falei do registrato? Quando nós temos o registrato, você também tem direitos. Então, você também tem direitos e você também tem deveres. Então, você tem o dever de pagar suas dívidas. Só que lá na lei do superendividamento, né, no momento que você levanta a mão e você atesta, inclusive é assim que está escrito lá, um dos meus papéis aqui é ensinar o direito do consumidor para o leigo, a pessoa que não é advogada, que não sabe. Lá na própria lei está escrito que o consumidor é o responsável por levantar a mão e falar, socorro, eu estou me afogando. E a maioria das pessoas não faz isso. Porque quando você, ao invés de resolver um problema de dívida, você vai lá e faz mais uma dívida, o que você está fazendo é levantando a mão para o banco e falando, me dá mais crédito. Me dá mais crédito, eu quero mais crédito. Quando você aceita a ligação de alguém te oferecendo crédito, você está dizendo, eu quero mais crédito. Então, lá na lei, e a lei é a número 14.181, eu não decorei o número dessa lei até hoje. Eu acho que eu sempre vou lá checar se é esse número mesmo. 14.181 é a lei do superendividamento, você pode anotar aí. 14.181. E essa lei, quando eu falo lei, a palavra advogado quase que vem junto, né? Então a palavra lei vem junto com a palavra advogado. Aqui na minha terra o pessoal fala advogado. Então assim, o cuiabano raiz mesmo fala advogado. Você falando advogado? Falou com advogado? O cuiabano tem um sotaque muito diferente, já tá quase se perdendo no sotaque aqui, mas fala advogado. Foi lá no advogado. Então, por que quando vem a palavra lei, o advogado vem e quando a lei foi aprovada, né, desde que a lei foi aprovada, os advogados se movimentaram para mostrar que essa lei existia. Só que olha que curioso, a própria lei do superendividamento, e se você for uma pessoa curiosa igual a mim, pode ir ler a lei. Eu recomendo que você leia, por isso que eu coloco no quadro o número dela, 14.181. Daqui a pouco a equipe bota o quadro para você de novo. Mas tá aí o número da lei para você ler. A própria lei fala, recomenda e incentiva que essas negociações sejam feitas fora da justiça, através de conciliação, através de uma negociação amigável. E a minha metodologia já existia quando essa lei foi aprovada. Eu já estou aqui fazendo o que eu faço desde 2018, 17 na verdade. Então o meu método já existia. E eu lembro que eu fiquei muito feliz, Marcelo deve lembrar, que eu liguei para ele e falei, nossa, a lei do superendividamento foi aprovada. E a lei do superendividamento fala exatamente o que eu sempre falei.
que a ideia é fechar um acordo fora da justiça. Só que fechar um acordo fora da justiça ligando para o 4004 é praticamente impossível. Ligando para o gerente, né, é praticamente impossível. Você não vai conseguir mesmo. Para conseguir negociar fora da justiça, dá mais trabalho. E eu vou contar isso para você, abertamente, não vou esconder de você. Dá mais trabalho. E aí, toda vez que fala dá mais trabalho, as pessoas acabam falando assim, já sei. Se tem uma lei, então eu vou procurar um advogado. E aí é o momento que eu faço a seguinte conta para as pessoas, né? Se todo mundo que tem dívida entrar na justiça, todo mundo que está endividado, todo mundo que está super endividado, faz conta, né? Se todo mundo que tem dívida entrar na justiça, o que vai acontecer é que o judiciário não vai dar conta dessa demanda. E esses dias, um funcionário da justiça entrou em contato comigo e falou assim, eu gostei muito do seu conteúdo porque eu trabalho aqui no judiciário, na seção do superendividamento. E a quantidade de processos que tem aqui, e aí eu nem vou poder falar tudo para vocês, né? Porque o que se fala no judiciário é a confusão que é um processo de superendividamento. De muitas vezes cada juiz pensar uma coisa, a gente vai ter uma aula que eu vou falar só sobre isso. Cada juiz decidir de um jeito, as pessoas chamarem de superendividamento uma coisa que não é superendividamento. A pessoa entrar na justiça e ela não está super endividada, ela só está endividada. A pessoa entrar na justiça para resolver uma dívida que tem uma taxa de 0,90%, que é uma taxa extremamente baixa. E aí a gente tem as nuances desse universo. Mas basicamente o que acontece hoje quando uma pessoa vai para o extremo, lembra que eu falei? O extremo de não pagar, que ela não paga. Ela tem um processo judicial, o banco processando ela, ou ela entrar na justiça. Aqui na justiça ela fica anos e anos esperando. Algumas pessoas 1 ano, outras pessoas 3 anos. E eu lembro que eu olhei para tudo isso e falei assim, gente do céu, por que ninguém explica que tem como negociar antes de entrar na justiça? E aqui eu vou ser muito dura, e ao falar isso, muitas vezes eu sou até meio cancelada. Mas eu peito essas broncas de fazer uns inimigos, né? Porque ensinar que dá para negociar fora da justiça dá mais trabalho, e eu não vou dizer que dá menos dinheiro no meu bolso, tá? Mas vamos dizer que se eu pegar uma pessoa que tem dívida, a dívida dela é 80, eu diminuir a dívida dela através de um processo para 40, eu vou ganhar 12, 15 mil. Então, o que põe mais dinheiro no bolso das pessoas, né? E aí, normalmente, eu não fico acusando ninguém. Não acho que o advogado é sem vergonha, eu acho que a justiça existe, todo mundo tem o direito de ir procurar. Eu não falo mal de advogado aqui, eu só abro os olhos das pessoas e falo. Quem é que ganha quando você entra na justiça e fica esperando anos pelo resultado no processo? Sendo que tem como negociar sua dívida sem precisar entrar na justiça. Quem é que ganha com isso? Quem é que ganha e quem é a única pessoa que perde? Então, quando eu falo isso, é para explicar para você que, basicamente, quando eu desenvolvi o que eu chamo de um método para negociar dívida, foi porque eu falei assim, cara, não precisa ser nem 8 e nem 80. Tem que ter um meio de caminho aqui. Eu não preciso ser uma pessoa que eu vou parar de pagar tudo e ficar esperando o banco e nem ir direto para a justiça. Como é que a gente faz esse meio de caminho aqui, que é a via administrativa, que é a possibilidade de negociar? E quando eu explico esses dois extremos, é importante que eu te expliquei aqui. Entrar na justiça porque você tem dívida, então é esse extremo, e o outro extremo é não pagar. De onde eu tirei que isso é um perigo? O que é um processo de execução? Quando você não paga o banco pode te acionar na justiça, como eu já falei. E quando isso acontece, meu amigo e minha amiga, você vai precisar pagar um advogado para te defender. Porque você não fez absolutamente nada enquanto essa dívida estava em atraso, e aí você vai ter que gastar com advogado para te defender na justiça. Infelizmente, todo santo dia, eu recebo aqui uma pessoa que entrou no meu método já com uma execução na mão. E hoje, as cooperativas, elas entram muito rápido com o processo. Então, às vezes, a pessoa está em atraso 3 meses e já está com problema, já está com dívida, já está lá com processo judicial. Então, já tem um processo. Então, aquele problema que já era grande ficou maior ainda. E qual que é a minha ideia na aula de hoje? Você abandonar esses extremos e a gente ir para o meio do caminho. Dage, qual que é esse meio do caminho? Vamos construir isso junto? Tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês? Vocês estão entendendo que a gente não precisa ir para os extremos? Coloca eu tô aí no chat para que eu entenda para vocês. Para que eu veja que vocês estão entendendo. Então, se eu abandono esses dois extremos e abandono essa ideia,
Como é que eu começo a construir esse caminho que é meio termo que você fala, Daj, que é negociar fora da justiça, mas não negociar ligando para o gerente ou ligando no 4004. Negociar do jeito certo. Isso é uma construção. Isso é uma construção. Como é que eu parto disso? Eu parto entendendo que, graças ao bom Deus, já existe uma lei. E eu sempre falo para as pessoas, uma vez que já existe uma lei, é a possibilidade que a gente tem de não precisar entrar na justiça. Imagina o Detran, eu gosto de dar esse exemplo. Imagina o Detran, tá? Que tem as leis de trânsito. Se toda vez que eu furasse o semáforo, o Detran tivesse que entrar com um processo contra mim para provar que eu furei o semáforo e me cobrar uma multa. Imaginou? Imagina a cena. Então, já existe uma lei que furar o semáforo é uma infração e eu tenho que pagar uma multa por isso. Aí, toda vez que eu furasse o sinal, tivesse que abrir um processo lá no judiciário, Detran processa da GL por furar o sinal. Não faria sentido, não é verdade? Se já existe uma lei dizendo, da GL, cidadã habilitada, você não pode furar o sinal. Se você furar o sinal, você vai pagar uma multa e vai ter tanto menos pontos na sua carteira. É por isso que não precisa de lei, não precisa de processo, porque já tem a lei. Então o Detran não precisa entrar com processo, ele me multa e tá tudo certo. Eu tenho como recorrer, tem toda aquela coisa lá, aquele procedimento no Detran. Como que é isso no universo da dívida? Lembra que eu falei que existe a lei? Então a primeira coisa que você precisa entender é toda essa construção que eu fiz agora com você. De falar assim, ó, alguém precisa te mostrar o meio termo. O que a lei diz? A primeira coisa que a lei diz é que se o banco avaliou mal o crédito, se o banco emprestou mais dinheiro do que ele deveria, ele tem que assumir essa responsabilidade. Só que isso fica parecendo filosofia da DGL. Então não é filosofia. O que a gente faz? O primeiro ponto é o atestado, que eu chamo de diagnóstico de superendividamento. Eu chamo isso de diagnóstico de superendividamento. Qual é o valor das suas dívidas lá no registrato? Então você pegou o registrato, Daj, não peguei o registrato. Você precisa desse documento, criatura. Lá nesse documento tem a soma das suas dívidas. Tem 3 dívidas lá. A vencer, vencidas e em prejuízo. Alguns de vocês vão ter as 3, alguns vão ter só a vencer, alguns vão ter a vencer e vencidos, vai variar de cada um. Mas eu tenho lá a soma das dívidas. Então eu tenho como pegar o registrato e fazer a soma das dívidas. Quando eu faço a soma das dívidas, eu procuro a seguinte pergunta: pega a soma das dívidas e divide pela sua renda. A soma das dívidas divididas pela sua renda. Isso aí vai dar um número. Talvez vai dar 10, talvez vai dar 20, talvez vai dar 30, talvez vai dar 40. Então é comum que você veja uma pessoa que ganha 3 mil com uma dívida de 100 mil. Uma pessoa que ganha 5 mil com uma renda de 300 mil. Uma pessoa que ganha 10 mil com uma dívida de 500 mil. Então você tem, acho que eu confundi as palavras aqui, eu tenho alguma coisa de atenção, mas eu falei renda e dívida, tá? Então 3 mil, 100 mil de dívida. 5 mil, 300 mil de dívida. 10 mil, 500 mil de dívida. E quando você faz essa proporção, eu não gosto de dar a fórmula assim. Se o seu é maior que 5, você está super endividado. Mas faz a seguinte análise. Uma vez eu lembro que eu vi uma aluna que ganhava 5 mil e só um cartão dela era 50 mil. Se o banco emprestou 10 vezes mais que o salário dela em um cartão de crédito, o banco foi responsável ou não? Vocês acham que ele foi responsável na hora de pegar uma pessoa que ganha 5 e dar um cartão de crédito com 50 mil de limite? O banco foi responsável por isso? Então esse é o primeiro ponto. Então a resposta é quase que meio óbvia. Então quando você fizer esse cálculo da sua vida, da sua dívida, você vai ter a primeira resposta, que é o que eu chamo de atestado. Não é um atestado de você subir em cima da praça pública e falar assim: ei, eu tô ferrado, olhem para mim. Não, mas é você ser a primeira pessoa que para de chamar problema financeiro, que é isso aqui, ó, de dor de cabeça. Ah, eu tô enrolado, eu preciso baixar uma planilha. Vai doer isso que eu vou falar aqui, mas eu tô comprometida em te ajudar, não de ficar te agradando. A maioria dos endividados não saem das dívidas porque não tem a capacidade de reconhecer que está vivendo um superendividamento. Por isso que vocês estão aqui
e vocês estão decididos a fazer parte de uma geração sem dívida e parar de ser geração geleia. Porque uma das coisas que a geração geleia faz é ficar dizendo assim: ai, eu acho que esse conteúdo dessa pessoa aí, dessa tal de DGL, não é para mim, porque eu estou com tudo em dia. Eu não tenho problemas financeiros. O meu problema só é que eu tenho muitas faturas de cartão. Minha vontade na hora de olhar para a pessoa, assim, eu tenho muito amor no meu coração, mas que eu fico brava, eu fico. Eu falo assim: então você está querendo me dizer que você ganha 5 mil, você tem um cartão de 50 mil, que você usou tudo o limite e você não tem problema financeiro. Quem tem problema sou eu, não é você. Mas de verdade, eu chamo isso inclusive de soberba, de orgulho. É a pessoa que olha para mim e talvez está doendo, tá? Talvez você está aí me ouvindo e agora você ficou com ódio da minha cara porque eu falei uma coisa que sai da tua boca, que é assim: ai, eu não sei se esse negócio da DGL é pra mim, porque o meu tá tudo em dia. E, gente, eu recebo mensagem todo dia no meu Instagram de gente falando isso. Todo dia, não passa um dia sem. Às vezes é na inocência. Às vezes não é no orgulho, às vezes é na inocência. É de dizer assim: nossa, Dade, eu nem sei se eu me enquadro nisso aí que você fala, porque o meu tá tudo em dia. E eu super entendo. Tanto que é para você que eu estou fazendo essa aula, que acha que o único jeito de sair das dívidas é parando de pagar. Então, se você ficou com raiva de mim, não fica não. É que eu era igualzinho você. Você acha que eu era funcionário do banco e eu tinha alguma coisa atrasada? Não tinha nada atrasado. Funcionário de banco não pode ficar com o nome sujo, para você ter uma ideia. Senão é demitido. Então, meu maior medo era que o banco descobrisse que eu tinha dívida. Então, nesse segundo ponto aqui, é o que eu chamo de, depois de fazer essa conta, existe sim um atestado. E esse atestado, como eu falei, não é para você sair mandando para ninguém, contando em praça pública que você está super endividado, não. Mas a própria lei diz: o consumidor que se atestar. Então não é o banco que tem que bater lá. Oi, João, aqui é a Cláudia. João, acho que você está endividado, hein? Vamos conversar? Não é o banco que tem que fazer isso. Tem que partir da pessoa. Só que se você não faz esse estudo e você busca isso, você começa a entender que o que está acontecendo com você tem nome já e chama superendividamento. Esse passo, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já estou nessa internet tem um tempo. Eu nunca achei isso explicado desse jeitinho aqui. Porque esse atestado é basicamente o entendimento que a proporção do quanto você tem de dívida dividido pela sua renda te coloca numa situação de superendividamento. Então, o nome é esse, tá? Superendividamento. E de novo, nossa, ô palavrinha grande. E de novo, é importante eu reforçar isso para vocês. Não tem uma proporção exata de dizer assim: se o meu resultado deu 5, eu estou muito endividado. O conceito de superendividamento é: se você pagar tudo o que você deve, então pega o seu salário é 5.600. Se você pagar o cartão, se você pagar todas as parcelas que debitam, se você pagar todas as suas contas, ainda sobra dinheiro para você passar o mês? Eu acredito que a resposta é não. Você paga o cartão para voltar a usar o cartão. Você paga o cartão e acaba tendo que voltar a usar o limite da conta. Então, o atestado de superendividamento nem é por essa conta aqui. Basicamente você consegue pagar tudo e ainda ficar com dinheiro no bolso? A maioria dos assalariados não consegue. Paga tudo, mas tem que depender do cartão de crédito. E o que eu vejo as pessoas menos fazendo conta é: o que acontece se o banco tirar o seu limite do dia para a noite? Beleza, Dage. Eu me atesto, então, eu sou uma pessoa que eu entendo que eu estou super endividado. Parece que isso é bobagem. Parece que isso é firula da cabeça da Dage. Mas eu quero que você seja honesto com você. Você já olhou no espelho? E eu vou te falar, vou levar lá para o emagrecimento. Eu sou uma pessoa que tem questões com peso. Eu acho que eu gosto muito de comer. E quando eu estou muito agitada, eu como. E eu sou uma pessoa muito agitada. Então, comida para mim é fonte de alegria, né? E aí eu fui entender essas questões de peso. E eu me lembro que chegou no auge que eu estava muito acima do peso. Eu me olhava no espelho, eu não me via como uma pessoa que tinha obesidade. Eu não olhava assim e falava: nossa, eu tô com obesidade. Eu falava assim: eu tô gordinha. Eu tô gordinha, mas tô bonitinha. E eu realmente falava assim: tô de boa. Até que eu vi uma foto. E se alguém já passou por problema de peso aí, vai entender o que eu tô falando. Até que eu vi uma foto e falei: meu Deus, o que aconteceu que eu não vi? Que eu ganhei tudo isso de peso. E eu emagreci 10 quilos esses dias aí. Até esses dias eu ganhei 2 quilinhos. Falei: ai meu Deus, tô engordando de novo. Parou. Mas eu me lembro que quando eu vi a foto, e eu tive uma médica que eu nunca vou esquecer da contribuição que ela teve na minha vida. Eu fui lá, né, falei: doutora, eu quero emagrecer, perder uns quilinhos, acho que eu tô acima do peso, tal. E ela olhou muito sério pra mim, ela falou assim: olha, eu tô aqui pra te ajudar, mas você não tá acima do peso, você tá doente. Você tem uma coisa que tem CID, que se chama obesidade. Olha aqui seu fígado.
Olha aqui, você tá vendo esse órgão seu? Aí eu fiz um exame terrível, ela me mostrou um órgão meu que estava cheio de cisto. Ela falou, tá vendo isso aqui? Isso aqui é doença. Isso aqui não é estética. Então, assim, por mais que você vai ficar com raiva de mim, Dageli, você tá obesa. O nome disso é obesidade. Doença e tem CID. Então, se você quiser tratar isso como uma coisa estética, pro seu bem-estar, pra sua autoestima, beleza, eu vou tratar como doença. E eu lembro que foi impactante para mim, porque eu já tinha passado em vários médicos. E todos eles, não, vamos fazer aqui um protocolo, né, para você. Nenhuma tinha falado assim, você tá doente. Tanto que eu voltei agora, que eu fiz vários treinamentos fora, é normal a gente ganhar 1 quilinho, né? Come uma sobremesinha aqui, um negócio aqui. E eu voltei e falei, nossa, eu tô inchada. Nossa, eu tô esquisita, eu tô com dor na perna. Por quê? Eu comecei a tratar aumento de peso como doença. E não como uma coisinha. Daj, por que você está me contando essa história por causa de dívida? Porque as pessoas fazem a mesma coisa com dívida. Não estou muito endividada. Então, quando você pega o registrato, não é pra, a médica não falou aquilo para eu ficar com depressão. Ela falou aquilo para dizer assim, Fia, você tem que se comprometer com esse processo. É sobre sua saúde, é sobre os seus órgãos. Eu acho que ela fez eu fazer aquele exame para mostrar os meus órgãos mais de dentro, assim, o pâncreas, o fígado, tudo, para eu ver que eu estava adoecendo por estar acima do peso. E talvez até está passando pelas duas coisas, né? O peso comigo veio junto com a época das dívidas lá. Mas às vezes a gente não dá o nome certo para as coisas. E aqui, se tem a galera aí, geração geleia, que vai falar assim, nossa, você tem que se aceitar do jeito que você é. Eu estava doente, eu estava passando mal. Eu não fui procurar médico porque eu estava me sentindo feia. Eu estava passando mal, eu estava tendo um monte de problema, não estava conseguindo dormir direito. Eu tenho um problema no nariz, eu não estava conseguindo respirar direito, então eu estava com problema. E aí eu fui procurar ajuda, porque eu reconheci que estava com problema. E aqui eu estou falando de peso, mas eu poderia fazer qualquer outra analogia. O maior dos problemas do endividamento velado, que é da galera que está com tudo em dia, que não está com o nome do Serasa, é a ausência de reconhecer isso. Porque só quando você reconhecer, você vai se dispor a falar assim, então tá, eu entendi que eu tô com esse problema. Quais são os caminhos possíveis para eu trilhar? E aí eu vou voltar para o meu quadro aqui, porque basicamente a pergunta que vem é, tá, Daj, o que fazer então? Né? Eu paro de pagar, o que eu faço efetivamente? Eu coloquei que existem e aí é só mesmo, tá? 5 caminhos. E eu vou falar os 5 aqui para você ficar feliz e saber hoje você vai escolher um deles para a tua vida. E eu sempre falo dessas 5 opções que existem para uma pessoa que tem dívida, para que vocês saiam daqui tendo a certeza de que a Dagiele me explicou. A Dagiele me explicou os caminhos possíveis que existem para que você possa hoje fazer o seu autoatestado de endividamento, e talvez vão ter muitas pessoas que vão dizer aqui para mim, não, mas eu já reconheci que eu estou super endividado. Eu quero te convidar a ter um confronto mesmo. Tira 10 minutos, você com você mesmo, e responde essa pergunta. Lembra da minha consulta com a médica? Porque eu estou fazendo o papel da minha médica aqui com você. Fazendo o que ela fez comigo e falando assim, você já assumiu de verdade que você está com problema? Ou você ainda está procurando um esqueminha para resolver? Porque o primeiro caminho que uma pessoa endividada pega é o caminho de ignorar. E você vai falar assim, mas como, Daj? Eu estou numa live. Você ignorou que você estava com problema financeiro a primeira vez que você pegou dinheiro emprestado para pagar a fatura do cartão. Você ignorou que você estava com problema financeiro todas as vezes que você renovou um consignado para cobrir uma conta que estava negativa. Você ignorou que você estava com problema financeiro a primeira vez que faltou dinheiro para pagar a fatura do cartão. E se hoje você não decidir jogar fora esse caminho de ignorar, chances são que você vai ficar até o último dia da tua vida. E quando você estiver dentro de um caixão, a sua família vai lá levantar o teu inventário e vai descobrir que você deixou mais dívida do que patrimônio. Morto não deixa dívida para parente, não. E eu não estou falando isso para te assustar. Mas muitas famílias hoje, a pessoa falece, aí o seu João tinha uma casa. Seu João deixou uma casa. Seu João era uma pessoa esforçada, deixou uma casa. Quando vai levantar as dívidas de consignado do senhor João lá, que morreu com seus 80 anos, eram tão altos, ele tinha tanto empréstimo que era quase do valor da casa. E aí tem que vender a casa, desfazer da casa para fazer o inventário. Ou são famílias que nunca conseguem fazer um inventário, porque inventário entra dívida e aí tem que fazer isso. Não sei se você já passou por isso, mas tem gente que vai até o último dia da vida devendo. E eu não quero isso para você. Fazer parte de uma geração sem dívida é reconhecer que sim, assim como eu me endividei.
Mas um dia eu falei assim, eu não vou mais ignorar o que está acontecendo comigo. E quando eu falo ignorar, é porque é uma galera que ignora mesmo, tá? Joga fora essa informação. Só que tem a segunda coisa, que é simplesmente parar de pagar. Eu vou parar de pagar. E aí elas falam assim, ó, vou parar de pagar. Então, parar de pagar. E aí, por exemplo, para quem é servidor público ou assalariado, que tem consignado, ela fala assim, não, os consignados eu vou seguir pagando, o resto eu vou parar de pagar e seja lá o que Deus quiser. É um outro caminho possível. Eu te expliquei o risco de execução, que coloca em risco você e sua família, e aí você pode pesquisar um pouco mais sobre execução judicial, mas quando o banco ele quer receber um negócio e você não paga, uma das alternativas que o banco tem é te processar. E aí você vai ter um problema. Esse caminho de parar de pagar, como eu falei, é um caminho que existe. Então, beleza, a pessoa entra aqui e fala, então tá, eu vou parar de pagar. Eu vou parar de pagar. Eu recomendo esse caminho? Não, falei isso já por quê? Por que eu não recomendo? Qual que é o outro caminho? O outro caminho, esse aqui vai doer, hein? Esse vai doer, esse aí vai pegar, porque normalmente quem fala isso pra mim, e hoje eu tô com a boca solta aqui. É a galera que ganha um pouquinho mais. É a galera que ganha assim acima de 5 mil, 6 mil. A pessoa ganhou 7 mil na vida, ela já tá assim, eu quero um personal trainer. E agora vai doer o que eu vou falar, hein? Mas ela fala assim, né? Nem sei se essa pessoa tá me assistindo, porque ela fala assim, ai Dash, gostei de você, mas eu queria um consultor particular. Quem aí gostaria de ter um consultor particular, um consultor financeiro? Eu lembro que quando eu fui consultora financeira, eu virei artigo de luxo das minhas clientes. Elas pegavam o celular, quando era o dia de fazer a consulta comigo, a Brenda que trabalha comigo lembra. Acabava a sessão assim, na sessão eu só esculachei a pessoa, acabava a sessão, elas me abraçavam. Oi, gente! Ai, gente, hoje eu tive uma sessão incrível com a Dage. A Dage é minha consultora financeira. Era artigo de luxo. Porque, de fato, o terceiro caminho possível é você ter um consultor financeiro. Dage, você está dizendo que isso é ruim? Falei que eu ia arrumar inimizade hoje. Falei que era hoje o dia de arrumar inimizade aqui. Consultor financeiro é uma maravilha. É ótimo ter um consultor financeiro. Maravilhoso. Mas se você está lascado de dívida, talvez você devia repensar essa decisão. Por que que eu parei de fazer consultoria financeira? Então, eu já contei para você, lá em 2017, 2018, eu fazia consultoria financeira. Que as pessoas tinham assim, elas queriam mostrar para as pessoas que elas tinham um consultor financeiro pessoal. Só que um consultor financeiro pessoal é uma coisa que custa aproximadamente 3 mil, 4 mil por mês. Aproximadamente. Um especialista, tá? Em endividamento, por exemplo. Quando eu decidi parar de fazer consultoria, foi porque eu entendi. Eu olhei e falei assim, cara, não faz sentido. Demora muito mais, porque dívida é um treco todo dia. Todo dia você tem que estar ali. É um caminho que exige uma dedicação, principalmente no início. Os primeiros 60 dias no meu método para sair das dívidas é intenso. É atrás de documento, tem que se mover. E pior, um consultor financeiro não pode representar você. Ele não pode ir lá no banco e falar, oi, eu sou da GL Vipert, eu vim aqui negociar a sua dívida. Então, eu costumo dizer, e eu tento sempre falar de uma forma gentil, mas eu não consigo encontrar uma forma muito gentil para falar isso. Se você está lá no seu atestado de superendividamento, consultor financeiro é artigo de luxo para você. Consultor financeiro não é o que você precisa agora, e não é que eu estou dizendo que é ruim fazer uma consultora, né, meter pau nos consultor financeiro, não é isso. Mas é que você tem 4 mil reais por mês para pagar para um consultor, você vai, e isso assim, é por sessão, né? É uma sessão, tantos reais. Uma sessão, tantos reais. E um bom mesmo, cobra caro. Então assim, é literalmente jogar no ar. Dá para fazer uma consultoria financeira? Dá, é uma opção. E por que eu tô falando isso hoje aqui e tô dizendo para você, Dai, você tá dizendo para eu não contratar um consultor financeiro? Tô. E aí eu arrumo inimizade com os consultor financeiro aí. Mas tô. Porque depois de atender um monte de gente, eu sei que a pessoa que está endividada, ela não precisa daquele serviço naquele momento. Porque quando você olha a relação financeira que está envolvida, Daj, essa é a única razão que você acha que uma pessoa não tem que contratar um consultor? Não, é a primeira.
A segunda é pior que a primeira, porque a primeira eu falei do dinheiro. A segunda eu vou dar o exemplo da minha sobrinha, a Eva. A Eva, até os 4 anos, eu lembro que eu morei 1 ano com a minha família, né? E a Eva, do nada, gritava lá, Dinda, fiz totô. E aí eu tinha que ir lá limpar a Eva, né? E assim, eu consegui fazer isso com a Eva. Com a Elisa, eu perdi essa parte dela, né? A Eva, eu lembro. Eu falava, cara, que situação chata a pessoa não conseguir limpar o próprio totô que fez. E aí eu lembro a alegria da Eva, que ela chegou pra me contar. Dinda, eu já me limpo sozinha. E eu lembrei como que foi feliz também quando eu era criança. Eu detestava ter que chamar a minha irmã, porque a minha irmã vinha bolada pra me limpar no banheiro. Ela vinha bolada, porque eu era irmã caçula. E eu lembro vagamente de quando eu era criança disso, mas eu lembro. E aí eu contei essa história pra você pra dizer assim, a analogia do totô não foi à toa, não. Essa caquinha aí, é você que tem que limpar. E eu sei que é forte isso. Eu quero que você lembre disso. Eu nunca quero que alguém olhe para mim e fale, Dagiele, você resolveu o meu problema. Eu quero que as pessoas me agradeçam por ter criado o método. Como elas me agradecem. Dagi, obrigada por esse método. Obrigada pela sua equipe estar aqui. Eu consegui negociar. Eu acho que a minha equipe nem sabe disso. Que a maior alegria da minha vida é quando meu aluno diz, eu negociei. Porque é ele que fez. E essa caquinha, você precisa aprender a resolver. Então, esse totô é você que tem que limpar. E, para mim, se você já viu uma criança que aprendeu a se limpar, você sabe do que eu tô falando. Porque Marcelo vai viver isso, viu, Marcelo? Você vai lembrar de mim quando a Eva se limpar sozinha. Porque é ver assim, caraca, eu consigo. Eu tô independente, agora eu sei usar o meu dinheiro e eu consegui negociar a minha dívida. E isso não é conversa barata da Dagi. É para dizer assim, olha, a vida financeira é sua. Se você escova o dente sozinho, se você vai no banheiro sozinho, lidar com o seu dinheiro, você precisa aprender. Então eu não estou dizendo que você tem que se ferrar e se lascar sozinho e não ter ajuda de ninguém. Mas as pessoas vão do 8 ao 80. Eu tô com dívida e eu não quero botar a mão no meu totô. Eu quero pagar alguém para fazer para mim. E sim, eu sou contra isso. E eu estou explicando para você, trouxe um exemplo aqui, para você entender que esse negócio aí, que é a sua vida financeira, faz parte da tua vida adulta. E dentro da tua vida adulta, você tem coisas que você está precisando desenvolver. Então a gente precisa olhar para isso, você precisa aprender. Então um caminho possível é sim um consultor financeiro. Te falei quanto é que custa, te falei quais são os prós e os contras. Para você poder olhar e falar, opa, peraí, tem opções aqui. Qual que é a outra opção? A outra opção é entrar na justiça. Opa, ficou feia a minha letra aqui. Inclusive vocês vão descobrir que minha letra é feia. Justiça. A outra opção é entrar na justiça. E aí é lidar com a demora, com o custo do processo e com preparar aí 20, 30, 40, 50 mil que você vai ter que pagar infinitas prestações para um advogado. Ontem eu estava conversando com uma aluna minha. Ela estava buzina com uma situação lá. E aí eu estava já chegando num ponto que eu falei assim, ela não está entendendo o que eu estou falando. Então eu vou falar num português mais simples para ela. Eu falei assim, você vai querer entrar na justiça porque você está brava. Falei assim, eu entendo que você está brava, eu também estou brava. E coisas acontecem, a gente estava vivendo uma negociação ali que a gente ia ter que ceder um pouquinho no valor. E aí eu falei assim, olha, você vai entrar na justiça, você está dizendo que você deve tanto e o banco está te cobrando tanto, beleza. Vamos dizer que você está certa. Eu falei assim, você vai ter que pagar 16 mil reais para o advogado. Só nesses 16 mil reais aí, já não vale a pena. Falei assim para ela, eu sei que é difícil engolir um sapo, mas quando chegar... E ainda, eu falei para ela, isso se você ganhar, porque corre o risco ainda de você chegar lá e o juiz dizer que você está errado. E eu olhei a dívida, olhei todas as dívidas dela e falei assim, não cabe processo aqui. Não tem nada de errado aqui. Eu sei que você está com raiva, mas isso aqui não está errado. Isso aqui é endividamento, isso aqui a gente vai parcelar. E ela tava um pouco... E eu tô contando pra vocês coisas da vida real. Se eu quisesse, eu escondia pra vocês. Ela tava um pouco chateada, eu entendo ela por uma situação específica de uma determinada dívida e que, de fato, o melhor pra ela naquele momento era aceitar uma negociação e que era uma negociação muito melhor do que ela tá passando hoje. Então, hoje ela paga lá 1.400 e pouco por mês e a negociação é pra ela pagar 800. Eu acho que 600 a menos tá bom, né? Mas ela falou que não, enfim. E aí a gente tava conversando, eu falei pra ela, eu te entendo, eu te respeito. Se você quiser entrar na justiça, é uma opção. E normalmente, quando acontecem essas situações com os meus alunos, eu falo, é você que tem que decidir. Falo, é você que tem que decidir. E nessa situação aqui, é meio a meio.
você vai ceder um pouco, o banco ceder um pouco, vocês vão entrar num acordo. Mas existe essa possibilidade. Então é você saber, poxa, então existe essa possibilidade. Eu considero que não é inteligente, como eu falei, pelo custo e pela demora. E aí, quando eu falo isso, é para dizer, Darge, você também não acredita nesse caminho? Não, também não, mas tá aí, ele existe. Darge, e qual que é o próximo caminho? É o que você está fazendo aqui. É o que você começou a fazer quando você decidiu me ouvir. É você aprender. Aprender não, né? Aprender. Aprender e usar os seus direitos. Quando eu venho aqui e cito para você a lei 14.181, é para dizer para você, e se eu voltar algumas casinhas aqui, vou voltar aqui no que eu falei lá no começo, deixa eu abrir aqui, vou voltar que eu falei um pouco aqui no começo, que eu citei esse caminho para você. Quando eu cito a lei 14.181 para você, que hoje eu falei dela aqui, ó. Hoje eu falei da lei 14.181. E que todas as negociações têm como base legal a lei do superendividamento, que já existe, e que assim como eu expliquei lá na história do Detran, eu não preciso entrar na justiça se está escrito na lei que uma pessoa superendividada pode negociar fora da justiça. Trouxe mais uma resolução. Eu falei da resolução 5.004 aqui. Nessa aula aqui, eu falei da resolução 5.058, falei da resolução 4.790. Quando eu ensino o registrato, ensino os documentos das dívidas, que é a resolução 5.004, eu ensino para que você busque os seus documentos, para que você entenda que o quinto caminho possível, que é o que eu escolhi para ensinar, é você falar, eu vou aprender a resolver esse problema e a cuidar da minha vida financeira. E isso responde a principal pergunta dessa aula. Vou voltar lá para as opções que eu fiz. Isso responde a principal pergunta que eu fiz nessa aula. Eu preciso parar de pagar para negociar? Nesses 5 caminhos, nessas 5 possibilidades que existem na vida de quem tem problema financeiro, nenhuma delas está aqui, para de pagar. Aliás, está escrito aqui, olha, parar de pagar. Eu falei para você, olha, um caminho não tem lugar nenhum escrito que esse é o jeito certo. A única coisa que existe escrita para resolver a vida de um endividado são as leis. E elas existem. Elas existem. E aí, o que é importante que você entenda? Quando eu começo a mostrar todo esse direito que existe mesmo e é seu, esse direito já existe, e eu trago esse quinto caminho, e eu falo para você, ó, tudo que eu vou mostrar para você é para você que escolheu aprender e usar os seus direitos. Porque você fazendo isso, você vai falar, opa, peraí, se existe uma forma de negociar com o banco, então peraí, então agora eu vou saber que existe um jeito certo de fazer. Para eu falar, para eu escrever. E eu poderia muito dizer para você assim, nossa, não tem como. Eu poderia pegar esse caminho, mas eu vou dizer para você, tudo que eu conheço nessa vida que tem valor, custa esforço. Tem uma frase de uma santa que fala, é justo que muito custe o que muito vale. É uma frase que muita gente usa essa frase, mas eu falo assim, será que as pessoas entendem de fato o que significa isso? É justo que muito custe o que muito vale. Quando você começa a entender os seus direitos, quando você começa a entender que eles existem e que tem uma galera que todos os dias eu posto um resultado nas redes sociais, que negociam com os bancos sem fazer nada errado, de forma honesta, segura, aí você pode começar a se permitir olhar um outro caminho e olhar por outros ângulos. Porque muito provavelmente até você entrar nessa aula, você estava na pegada de não dá, banco só negocia com quem está em atraso, o meu está tudo em dia, então eu não sei como é que eu vou fazer para negociar. Então eu não sei, eu literalmente não sei em qual momento desses você estava. Mas eu quero que hoje, ao eu te mostrar isso, você olhe e fala assim, opa, peraí. Então, existem leis. A DAGL não está tirando do bolso essa possibilidade de que qualquer pessoa que decida pode sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. E quando eu escrevi, né, quando eu decidi colocar essa camiseta aqui, geração sem dívida, é porque uma geração sem dívida não se constrói com gente ignorante financeiramente. Forte isso que eu vou te dizer, é para te incomodar mesmo. Tem muita gente que fala assim para mim, não dá,
Eu não consigo, eu tenho dificuldade. Falei, eu não estou dizendo que é fácil, eu nunca vou dizer. Eu vou dizer que pode ser simples quando você começa a entender. Então, o que eu quero que você saiba hoje, né? Você olha para você, olha para os erros que você cometeu por não ter educação financeira, olha para sua família no futuro, para as gerações que estão vindo depois de você, para os filhos, netos, sobrinhos. Eu não tenho filhos. Quando eu falo geração, os meus sobrinhos que estão aí, os meus afilhados, as pessoas que vêm depois de mim, os filhos das pessoas que estão à minha volta. Até quando eu vou ignorar que dinheiro faz parte da vida adulta? Então eu quero que você olhe e fale assim, não, eu não quero mais ser ignorante. Eu não quero mais ser enganado. Eu quero aprender. Eu quero entender os meus direitos e eu quero aprender a usar isso. Então hoje o meu principal objetivo foi você rasgar essa informação. Banco só negocia com quem está em atraso. Isso é uma frase. Eu sou muito... Às vezes eu tenho medo de falar as coisas e chatear alguém, né? Mas a verdade é que é essa. É uma frase irresponsável dizer isso pra você. Eu acho irresponsável quem simplesmente chega e fala assim, não, vai negociar e só para de pagar. E normalmente as pessoas que falam isso, elas falam da importância de você se organizar. Mas muitas vezes não é dito do risco que você corre, do quanto vai ser mais difícil para você depois voltar a ter crédito, porque você passou anos com o nome no Serasa, de que você pode fazer essas negociações aí de Black Friday do Serasa e você acabar ficando com alguma restrição que depois vai te dar um trabalho para tirar. Enfim, tem todas umas nuances aí que quando eu olho para as pessoas que me acompanham, eu falo assim, cara, essa galera merece negociar de uma forma mais simples, mais rápida e negociar. Porque quando você assume o controle da tua vida financeira e você começa a conduzir as suas negociações, e é isso que eu estou disposta a te ensinar e te mostrar que é possível, fica muito mais simples de negociar. E você não precisa fazer nenhuma das loucuras que eu falei aqui. Loucuras no sentido de, deixa do jeito que tá, eu vou só parcelando até quando, sei lá, eu aguentar. E pode ser que você vai chegar um dia que não vai ter mais R$1 de crédito, você vai esperar chegar esse dia para acordar. E eu não quero que você faça isso. E é você parar de pagar, é você sair querendo gastar dinheiro, contratando trocentas mil pessoas, caro, porque não é barato você pegar alguém para fazer para você. E eu já vou te falar, eu não sou a pessoa que vai fazer por você, porque eu não acredito nisso. Eu acredito que você vai precisar aprender a limpar essa bagunça que se criou na tua vida, que vai ter esforço, dedicação, e quando você sair, você vai bater no peito e falar assim, ó, eu fiz, eu assumi a responsabilidade. Aí você não vai ter vergonha de aparecer na internet e falar todas as bostas que você fez, igual eu tenho coragem. Porque eu fiz tudo errado mesmo, mas eu fui lá e resolvi. E não só resolvi, como a minha decisão de mudar de vida impacta diretamente a minha família. Eu lembro como se fosse hoje o dia que a Elis veio me perguntar, Dinda, o que é dívida? Ela tinha uns 8 anos. E aí eu peguei 2 canetinhas, 8, acho que ela tinha 8 anos. Eu peguei 2 canetinhas e falei pra ela assim, ó, funciona assim, minha filha. E eu sempre chamei meus afilhados de filho, né? Mas funciona assim, minha filha. O banco pegou o banco deu uma caneta pra pessoa. E agora a pessoa tem que devolver 2 pro banco. Isso que é dívida. E aí ela olhou pra mim, ué, mas ela pegou só uma caneta, por que ela tem que devolver 2? Eu falei, o nome disso é juro. É o que o banco recebe quando a pessoa faz uma dívida. Então ela pega uma, ela tem que devolver 2. Aí ela, nossa, Dinda, então é isso que você faz? Você ajuda a pessoa que se endividou com a caneta? E aí eu lembro que ela não entendeu muito bem, mas hoje ela sabe, hoje ela entende, ela tá com 11 anos já, mas eu olho e falo assim, a decisão que eu tomei já impacta a minha família. E a decisão que você tá tomando de você aprender e poder talvez até daqui para frente ser o tio, a tia, o pai e a mãe que vai poder sentar e falar, vem cá que eu vou te ensinar a não cometer os erros que eu cometi. A gente perdeu um pouco aquele valor do vô, da avó, do pai, da mãe, que ensinava aquelas lições de vida pra gente, que a gente passava na vida e falava, nossa, bem que a minha mãe falava, bem que meu pai falava, que bom que meu pai fez isso. E eu tenho certeza que você teve alguém na sua vida que te ensinou um valor, que te ensinou uma coisa, independente de ser pai, mãe, de ser da família ou não, e que você possa hoje tomar essa decisão de falar, cara, esse problema é meu e eu vou resolver.